Olá, meus caríssimos! Essa semana nós vamos estudar sólidos geométricos, certo? Aqui nós temos alguns sólidos geométricos, né? Que são os sólidos geométricos são figuras espaciais de acordo com a característica de cada um e pode ser classificado como poliedros ou corpos redondos, certo? Aqui nós temos que os corpos redondos, eles têm como principal característica a superfície arredondada. Ou seja, nós temos o exemplo de uma esfera, né, com superfície arredondada, o exemplo de um cilindro e de um cone, com exemplos do nosso cotidiano, certo? Os poliedros, eles podem, né, tem poli de muitos e edros de faces, ou seja, eles têm muitas faces. E a principal característica de um poliedro é que todas as suas faces são planas, ok? E aqui nós temos um exemplo, né, de um bloco retangular, um exemplo do nosso dia a dia, uma caixa, e o bloco retangular representado matematicamente. Nós temos o cubo mágico, né, e temos aqui o cubo, só lembrando que para ser um cubo, todas as suas faces têm que ser quadradas, certo? Temos aqui a pirâmide, uma representação da mesma, né? Todos esses sólidos geométricos, nós a classificamos como poliedros, porque todas as suas faces são planas. Aqui nós temos alguns exemplos de sólidos, né, incluindo poliedros e corpos redondos. A esfera, classificamos corpo redondo, o cubo, poliedro, e o cone, corpo redondo, certo? Vamos aqui perceber os prismas e as pirâmides. Nós vamos apresentar alguns prismas e depois as pirâmides. Bloco retangular. Sabemos que aqui as faces, né, o encontro das faces vai formar-se as arestas. E os encontros das arestas vai formar-se o vértice, certo? Então, aqui nós temos esse pontinho representando o vértice, porque o vértice, que ele é um ponto de encontro das arestas. Temos aqui a aresta, né, que é os encontros das suas faces. E temos as faces, e as faces são os lados de um bloco retangular, certo? Lembrando que um bloco retangular, ele possui 6 faces, certo? 8 vértices e 12 arestas, ok? Nós percebemos também que os poliedros eles podem ser classificados como prismas ou pirâmides, igual eu falei antes. E aqui nós vamos perceber que nas pirâmides, todas as suas faces laterais são formadas por triângulo, certo? Tendo um ponto de encontro que a chamamos de vértice no topo da pirâmide. E também temos os vértices, né, que ligam as arestas da base, formando-se a base. E o que vai diferenciar em cada pirâmide são as suas faces laterais, aliás, as suas faces laterais são todas iguais, triangulares. O que vai diferenciar é a sua base, que pode ser quadrada, triangular, pentagonal, hexagonal, certo? Nós temos aqui um prisma. Um prisma, ele tem todas as faces laterais retangulares, certo? E as suas duas bases são paralelas umas à outra. Lembra que nós já estudamos na aula anterior o que são retas paralelas? Pois aqui agora são as bases, são paralelas umas à outra, certo? Paralelas entre si, ok? Agora nós vamos ver alguns exemplos de pirâmides e prismas. Aqui nós temos um prisma hexagonal, né, possui 6 lados. Nós temos uma pirâmide de base hexagonal, um bloco retangular, representando os prismas, né, aqui as pirâmides, representando as pirâmides, uma pirâmide de base quadrada, representando o prisma, um cubo, só lembrando, igual eu falei anteriormente, um cubo possui todas as faces quadradas, e representando as pirâmides, outra pirâmide de base triangular, certo? Vamos observar algumas planificações, né, dos poliedros. Os corpos redondos também têm planificação, mas nesta aula nós vamos apresentar a planificação dos poliedros, certo?
Observando aqui, nós vamos ter aqui, né, a planificação do poliedro A, que é um prisma pentagonal, certo? E sua planificação, outro prisma e sua planificação, uma pirâmide de base quadrada e sua planificação, uma pirâmide de base pentagonal e sua planificação. Lembra que eu falei para vocês que o que vai mudar nas pirâmides são as bases e as suas faces vão ser sempre triangulares. Aqui, por exemplo, nós temos uma base quadrada, ó, e aqui a base pentagonal, que seja pentagonal, 5 lados, quadrada, 4 lados, forma-se a base, certo? Aqui nós vamos ter alguns exemplos resolvidos para fixar os assuntos que nós estudamos na aula de hoje. E nós vamos ver o que cada figura, né, representa e como nós a classificamos. Nós temos aqui a geladeira, uma foto da geladeira, né? Essa foto da geladeira, nós observamos que ela tem uma ideia de bloco retangular e nós a classificamos como poliedro. Por que poliedro, professora? Porque todas as faces são planas. E nós temos aqui o cone, né? Que pode ser um cone de colocar sorvete, de preenchimento, que usa em festas com recheio. Tem ideia de um cone e nós a classificamos como corpo redondo. Temos a bola, que tem ideia de uma esfera e a classificamos como corpo redondo. Temos o dado, né, que tem ideia de um cubo e a classificamos, ou o classificamos, né, como poliedro, certo? Resolvendo o nosso último exemplo da aula de hoje, nós vamos, neste exemplo, identificar os números de arestas, os vértices e as faces de cada sólido geométrico, certo? Vamos lá, então, identificar as arestas, os vértices e as faces desse prisma hexagonal, certo? Identificando as arestas, nós vamos ter quantas arestas, né? Aqui, as arestas laterais são 6, que nós vamos somar com as arestas da base superior, que são 6 também, mais 6 arestas da base inferior. Somando tudo, 3 vezes 6, 18. Então, nós temos 18 arestas neste prisma, desse prisma hexagonal. Agora, vamos identificar os vértices, né? Os vértices são ponto de encontro das arestas. Nós vamos ter 6 vértices na base superior, mais 6 vértices na base inferior. Então, adicionando, nós vamos ter 12 vértices, certo? Agora, vamos identificar as faces. Nós temos 6 faces laterais, mais a face superior, mais a face da base inferior. Adicionando, temos 8 faces, certo? Vamos agora identificar na pirâmide. Nós temos uma pirâmide de base hexagonal, onde nós vamos obter 6 arestas laterais mais 6 arestas da base, 12 arestas. Vértice, nós temos 6 vértices na base, mais o vértice em comum com todas as arestas laterais, 7 vértices. Mais as faces. As faces são 6 faces laterais, mais a face da base, nós teremos 7 faces, certo? Agora vamos identificar no bloco retangular. No bloco retangular nós temos as arestas, né, que representa aqui os lados, né, que está conectando com as faces. Então, são 4 mais 4 arestas do outro lado direito, mais 4 arestas deste lado esquerdo. Adicionando, nós vamos ter 12 arestas, certo?
Agora vamos encontrar os vértices. Os vértices nós temos 2, 3, 4 vértices deste lado, mais 4 vértices do outro lado. Adicionando, nós vamos ter 8 vértices. As faces, vamos ter 4 faces, laterais retangulares, mais as faces quadradas. Adicionando, vamos ter 6 faces. Agora vamos identificar da pirâmide. Nós temos uma pirâmide de base quadrada. As arestas, nós vamos ter 4 arestas laterais, mais 4 arestas da base. Adicionando, teremos 8 arestas. Agora os vértices. Nós temos 4 vértices na base, mais o vértice que está interligado com as arestas laterais. Adicionando, temos 5 vértices. Agora as faces. Nós temos 4 faces laterais, mais a face da base. Somando, nós temos 5 faces. Então, identificamos nesses sólidos geométricos, aqui apresentados, todos poliedro, porque todos possuem faces planas. Identificamos vértices, faces, arestas, vértices, faces e arestas, certo? E aí, termina a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Tchau, tchau!